Tudo bem com você? Estamos começando mais um episódio do Bacon Podcast. O meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Mozambani e a Fernanda. E aí, gente, tudo bem? E também o Bruno. E aí, putz, cara, finalmente falar de Tolkien de novo, hein? Nossa, não tinha percebido que eu tava com saudade de falar disso. Pois é. Estamos com ele aqui, já tem um tempo que nós queremos conversar um pouco sobre esse tema, né? E finalmente conseguimos. Seja bem-vindo novamente, Matheus. Tudo bem, pessoal. Peço perdão por não ter vindo antes. A verdade é essa. Porque eu tava dizendo, tá parecendo que eu virei estrela, né? Ai, não vou, fala com a minha secretária. Não é assim, tava muito ocupado. Mas agora voltamos e vamos falar de Tolkien e o mundo moderno. Maravilha, né? Então, tá ocupado porque tá trabalhando bastante, isso que importa, né? Então, tá muito bom, é isso que tá ótimo, né? Bom, então os nossos links, se você ainda não segue a gente, @BaconPodcastBR no Instagram, se quiser nos ajudar com algo a mais, estamos ainda com a campanha do Apoia-se, apoia.se/BaconPodcast. Então vai lá, toda ajuda será muito bem-vinda. Matheus, onde é que o pessoal pode te encontrar? Bom, tem o meu Instagram, o .Mateus com H, depois vem outro H e Araújo, ou .Mateus H Araújo. No Instagram tem o Mateus Araújo, aqui no YouTube também. O YouTube vai ser agora vamos dizer assim, meu canal principal de conteúdos. Ou vou passar a alimentar o YouTube, bom, se tudo ocorrer do jeito que eu estou pensando, semanalmente, né? Então eu estou gravando bastante coisa antes de começar esse processo. Então é aqui no YouTube, principalmente no Instagram, né? Acho que essas duas fontes por aí. Maravilha, né? Os links estarão na descrição para facilitar aí o acesso aí dos nossos ouvintes. E vamos lá, né, então, porque é um tema aí que nós já estamos aguardando há bastante tempo, né? Já tem muito tempo, como o Bruno disse aí, que nós não falamos sobre Tolkien que está aí desde o início do Bacon, né? Sempre fazemos questão de abordar seus livros, sua obra, enfim, sua vida. E estamos aqui nós novamente para falar um pouco mais dele, certo? Então é isso. Tem mais delongas? Vale lembrar que esse podcast aqui, ele estreia geralmente de quinta-feira, os últimos episódios estrearam na sexta-feira, né? Mas foi por questões aí de atraso mesmo, né? De agenda. Mas esse episódio ele estreia aí nas quintas-feiras, né? E nós estamos ainda tentando encontrar, né, o melhor, realmente se quinta-feira é o melhor dia, qual que seria o melhor horário. Então deixa aí a sua sugestão. Vamos abrir aí uma enquete, né, no Spotify. Deixa aí também nos comentários aí do YouTube, enfim, quando que você acha que é melhor aí que o episódio estreia, apareça aí na sua timeline. Então fala aí o dia que você acha melhor, o horário, enfim, o que ficar melhor para você, porque é para você, meu caro ouvinte, que nós estamos gravando esse conteúdo. Então é você que deve decidir nos ajudar, certo? Então nós esperamos aí a interação de vocês nos comentários, enfim, onde você achar melhor, tá bom? Então é isso. Muito bem, meus caros nerds dessa terra de Santa Cruz, acompanhe mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast. Muito bem, Bruno, dê-nos a sinopse desse episódio. Bom, né? Mais uma vez, vamos falar de Tolkien, só que dessa vez a gente vai falar com uma abordagem diferente. A gente já trouxe aqui, né, um pouco das obras do Tolkien, né, da Terra-média de forma geral. A gente falou daquela série maravilhosa que saiu,
A gente já falou um pouco sobre a vida de Tolkien, mas hoje a gente vai abordar de uma perspectiva diferente, porque Tolkien ele foi um grande crítico, né, do mundo moderno, né? Ele viveu numa época de transição ali no século XX, onde a modernidade estava começando a tomar conta de tudo, então ele foi um grande crítico disso, ele falou algumas coisas sobre isso, e o que ele pensava sobre isso também permeou muito do que ele escreveu. Então a gente vai trazer um pouco sobre essa reflexão do Tolkien e o mundo moderno. Muito bem, né? E o Matheus aí, por um bom tempo, né, esteve pensando aí nesse tema. Recentemente, Matheus, ano passado, né? Ano passado você tinha lançado até mesmo abriu, não sei se foi uma aula, uma masterclass, um curso, não lembro direito, mas você já tinha também aberto ao público também essa sua linha de raciocínio aí, aquilo que você pensou sobre esse tema, certo? E já tem um tempo que nós queremos trazer justamente para falar sobre isso, né, Matheus? Então, por favor, né? Eu acredito que todos aqui, ninguém caiu de paraquedas nesse podcast, né? Porém, eu acho que seria interessante a gente começar falando um pouquinho, né, da própria biografia do Tolkien, né? Então, a sua história, né, de forma breve, claro, e como que a história dele se relaciona também com esse tema, certo? A sua história, e depois entrar, então, em suas obras, em principais ideias, enfim. Certo? Então, por favor. Show de bola, show de bola. Antes até mesmo de falar da biografia do Tolkien, o que eu acho que é importante para falar desse tema, eu acho importante dizer o seguinte: na minha opinião, o Tolkien, como autor de literatura, é o maior crítico da modernidade, é o crítico mais violento da modernidade, como autor de literatura. Ou seja, foi quem fez isso na literatura, né? Não no ensaio ou na apologética, alguma coisa do tipo. Na literatura, ele é o autor mais violento em relação a essa crítica à modernidade, e também é o autor mais reacionário, acho que da literatura do século XX. Isso aí, sem dúvidas. Esse eu não tenho dúvidas. É o autor mais reacionário da literatura do século XX. Então, por isso que eu acho que é importante a gente falar, né? Por que Tolkien e o mundo moderno? Como é que a gente tem um cara que é tão popstar, tão mainstream, tão falado, tão desejado pelo mundo moderno, e ao mesmo tempo é um crítico feroz desse mundo? Então, acho que vale a pena falar do Tolkien mundo moderno por isso. O que é que ele pensava do mundo moderno? Por que essa crítica tão grande? E como é que é esse contraste? Eu ser criticado por esse mundo e ser adorado ao mesmo tempo, né? Então, isso se relaciona com a vida de Tolkien porque, como o Bruno bem falou, ele foi num processo de transição ali. Claro que modernidade é uma coisa muito difícil de se dizer onde é que começa, né? Muito difícil dizer onde é que começa. Tem gente que marca na virada do século XX, tem gente que marca na Primeira Guerra Mundial. Marcos literários, geralmente a gente coloca ali como a poesia de Baudelaire, ou até mesmo antes com as obras de Goethe, com o Sofrimento de Jovem Werther, ou seja, bem anterior, né, à Primeira Guerra Mundial. Então, depende muito do seu ponto de referência, mas o fato é, o Tolkien viu dois mundos muito diferentes. Então, ele nasce no final do século XIX, né, na África do Sul, volta para a Inglaterra, né, a família dele volta para a Inglaterra quando ele ainda é muito jovem, o pai fica na África do Sul, morre quando o Tolkien é um bebezinho ainda, então ele não chega a ver o seu pai, vamos dizer assim, ainda com condições de lembrar-se dele, vamos dizer assim. Logo depois morre sua mãe, que os deixou sob o cuidado de um padre e com medo de que ele se desviasse do caminho da fé católica. Então, esse padre é quem vai, vamos dizer assim, ser o tutor do Tolkien até a sua vida adulta, né? Acho que o fator mais importante da vida do Tolkien para a gente trazer para esse tema realmente é a participação dele na Primeira Guerra Mundial. Ele ter perdido seus amigos em campo de batalha, ele ter visto o campo de batalha, ter estado lá, né? Em uma das batalhas,
dizem assim as curiosidades da história, de que numa trincheira estava Hitler, na outra trincheira estava o Tolkien. Então ele vê toda essa coisa feroz e terrível que foi a Primeira Guerra e que realmente mudou tudo, mudou a arte, sem dúvida, e o Tolkien é essencialmente um artista, também filólogo, claro, pesquisador, professor, mas quando a gente fala do Tolkien que a gente tanto ama, a gente está falando do Tolkien artista. Então a Primeira Guerra muda a forma como se faz arte, né? Então o Walden, que tem uma certa relação com Tolkien também, ele chega a dizer que é impossível fazer poesia da mesma forma porque houve a Primeira Guerra. Então, quando ele começa a mudar a linguagem poética daquele tempo, muita gente pergunta por que isso está acontecendo. Fala, olha, houve a Primeira Guerra, é impossível expressar o que aconteceu e o que é esse novo mundo a partir de uma linguagem tão desatualizada, vamos dizer assim. Então a Primeira Guerra muda o mundo, muda o próprio Tolkien, e ele é um homem muito apegado, e sempre vai ser, até o final da sua vida, apegado à infância, apegado à figura da sua mãe, a qual ele considerava uma mártir, uma espécie de santa mesmo. E quase todas as suas obras você vai ver uma referência direta à Primeira Guerra Mundial, a crítica a esse mundo que cresce tecnologicamente, as guerras de maneira geral, a essa necessidade de violência, né, que o homem vai se mostrando, às ditaduras, ao comunismo, aos modelos econômicos, aos modelos de Estado. Então, quase todas as obras do Tolkien a gente vê isso, a não ser aquelas mais infantis mesmo, onde ele não queria, talvez, que as crianças pensassem nisso, o que também é um sintoma da sua revolta contra o mundo moderno. Não, quanto hoje, né, a gente vai ver os livros do Itamar Vieira, né, escrevi um livro infantil sobre os trabalhos nos campos de plantação de não sei de quê, não, o Tolkien vai dizer, eu não quero que a criança pense isso. Então, até mesmo o pensamento de preservar a criança em certos momentos também é um sinal do pensamento de Tolkien em relação ao mundo moderno. Então, o Tolkien ele vai ter um pensamento muito forte em relação ao tempo em que ele está vivendo e muito enérgico e revoltado contra o presente, vamos dizer assim. Extremamente revoltado contra o presente, mas é uma revolta diferente, porque ele não pega em armas e quer destruir tudo, né? Ele vai através do pensamento, da arte, da ficção, das suas obras, tentar desenhar qual que seria a solução e quais são as críticas. Então, em relação à vida do Tolkien, a gente vai vendo diversos pontos, né, nas obras dele e na vida dele mesmo, em que ele vai traçando ele vai sendo vítima desse mundo moderno que ele considerava, né? Então, Tolkien sempre foi um cara que trabalhou muito, ele trabalhou sempre, é considerado que quase que o triplo do que os outros professores de universidade daquele tempo. O Tolkien sempre teve muitos filhos, né, e fez questão de criar todos eles da melhor forma, sempre foi uma pessoa extremamente devotada à sua fé. Então, toda a vida dele vai sendo baseada nesses primeiros anos, na infância dele, até ali a perda dos seus amigos na Primeira Guerra Mundial. Isso vai ser muito marcante para ele. Então, esses temas como amizade, fé, lealdade, querendo ou não, certa inocência, né? Muitas obras do Tolkien carregam uma inocência que para muitos até soa esquisita, como tem um momento no Senhor dos Anéis em que os hobbits, logo que saem do condado, eles andam nus por um campo e tá tudo bem, ninguém achou esquisito, tá tudo certo. Então carrega uma certa inocência que mais voltada para a infância mesmo, para um pensamento em que ainda, vamos dizer assim, não se deixou contaminar pelo mundo. E o Tolkien, a vida dele inteira vai cultivar isso. A gente pode conhecer através da leitura das suas biografias, né? Tem algumas, mas também através da leitura das suas cartas, que eu acho bastante importante que também sejam lidas.
né? Então, de maneira geral, a gente vai vendo toda essa relação do Tolkien e seu pensamento, como ele vai se desenvolvendo em relação ao mundo moderno, bem dizer, em toda a sua biografia, principalmente num ponto lá no final, que esse eu quero entrar depois, mas um ponto no final da vida dele, que diz muito sobre essa relação contraditória que ele tinha com o mundo moderno. Matheus, é interessante que você começou falando sobre essa questão dele ser um crítico no mundo moderno, né? E também falou ali sobre ele também ser um reacionário, né? Então, qual era o posicionamento dele, né? O que necessariamente que ele era crítico, assim, do mundo moderno, como isso se relaciona com as suas obras, e o que seria reacionário, até mesmo para os nossos ouvintes, aqueles que não sabem, tá bom? Tá bom, vamos lá. O Tolkien, ele com certeza não era um democrata. O Tolkien com certeza não era um socialista. O Tolkien com certeza não era um hippie. Não era um gnóstico, né? E várias outras, vamos dizer assim, alcunhas que as pessoas costumam depor nele, né? Então, já ouvi que Tolkien era gnóstico, já ouvi que Tolkien era pagão, já ouvi que Tolkien era socialista, já vi que ele era ecologista, já vi que ele era capitalista, então, comunista, e o Tolkien não é nada disso. Então, às vezes é até mais fácil falar o que o Tolkien não é, de tantas coisas que o acusam, coitado, de que ele seria. Mas, em geral, o que dá para perceber é que o Tolkien era realmente um reacionário. E o que é um reacionário? E depois de perceber, inclusive, que o Tolkien é um reacionário, eu percebi que eu também sou um reacionário. Eu falei, que ótimo, ser reacionário é bom, não é um xingamento, né? Uma vez na universidade, quando descobriram minha página no Facebook, um colega de sala virou para mim e fez, você é reacionário, né? Do nada, no corredor, eu olhei assim para ele, como assim? Ele foi embora. Hoje eu diria sim, com certeza, sem dúvida. Era isso. Obrigado. Obrigado. Elogio. Mas, digamos, vamos tentar separar aqui para tentar ser rápido aqui. Tentar separar em 4 escalas, né? Você tem o progressista woke, endemoniado aí, que tudo mais, a gente vê hoje em dia aí, né? Então, lacrador ali. Na moda. Vamos colocar na extrema esquerda, né? Extrema esquerda. Então, esse é a extrema esquerda. Vamos dizer assim. E todo o resto é extrema direita, brincadeira, mas esse está na extrema esquerda. O que seria ele? É o progresso pelo progresso, o progresso máximo. Então a luta é em nome do progresso, mesmo que esse progresso nunca chegue, e ele geralmente nunca chega, né? Nunca chegou, mas é a luta pelo progresso. Então é a vontade, vamos dizer assim, o desejo de substituir todas as bases presentes por uma base futura, inimaginável, mas que tem toda uma teoria por trás e que na cabeça deles vai dar super certo. Então você tem o progressista ao máximo. Ele é contra tudo isso que está aqui hoje, porque ele quer algo no futuro. Você vai ter o liberal. O liberal, ele é o meio do caminho entre o progressista woke e o conservador, se podemos dizer assim. O liberal, ele já deixou de ser um pouco conservador e ele já está aceitando a negociação com o woke. O liberal para o woke é o aperto de mãos perfeito, né? Que geralmente a conversa é assim, não sei se vocês já perceberam. Mas, vamos liberar o aborto até os 9 meses. Aí toda a pressão fala, não pode liberar o aborto, não pode liberar o aborto, não pode liberar o aborto. Vêm os liberais e dizem, 9 meses é demais, vamos fazer nos 3 meses? Os esquerdistas, perfeito, vamos apertar a mão e assim foi. Então o liberal, ele já é uma visão política moderna, isso sem dúvida, já faz parte de uma visão política moderna, né? E ele é nada mais, nada menos do que a direita da esquerda. Sem sombra de dúvidas, ele é a direita da esquerda. Ele está na esquerda, mas ele é um pouco menos à esquerda. O conservador, que hoje é tão elogiado e tão aclamado, e assim, vários livros, virou bonito ser conservador durante o tempo, gravatinha borboleta, terninho bem alinhado, Roger Scruton, esse tipo de coisa, né?
que inclusive os livros do Roger Scruton sobre esse tema, eu pessoalmente não gosto, né? Eu demorei um tempo para perceber que eu não gostava. Eu lia e depois eu percebi, não, eu não gosto desses livros. O conservador, ele tenta manter as bases, mas ele tenta manter as bases, mas acontece o seguinte, ele não percebe que certas bases já não podem ser mantidas, que essas bases que ele quer manter já são bases, por exemplo, liberais, já são ideias liberais. Então, às vezes, ele prefere manter a base ao avanço, ao progresso, mas a própria base que ele já mantém é errada. E o grande problema do conservador na política é que ele sempre perde. Não tem um conservador que ganha, né? Quando ele ganha, é por pouco tempo. É como... eu estou ganhando um pouquinho de tempo porque eu sei que depois eles vão voltar, né? E, bom, vocês têm casos aí, só juntar 1 mais 1 que vocês vão chegar no resultado. Então, o conservador seria isso. Eu quero manter essas bases que a gente está aqui, porque eu sei que o progresso abrupto, ele pode ser violento, ele pode causar realmente muitos problemas, e isso é fato, mas muitas das bases que ele quer manter já são bases liberais. Então, ou seja, quando o liberal negocia com o progressista, vira nova base que o conservador daqui a 20 anos vai defender. Estão entendendo? Matheus, sim. Antes de você só continuar aí pro próximo, eu só lembrei aí de uma definição também do Olavo de Carvalho, do liberal, que por trás de todo liberal há um, aí eu vou deixar para que os nossos ouvintes procurem. Mas pode continuar. Não, mas essa definição é precisa. Essa definição é precisa, sem dúvida. Mas nós temos, então, o progressista, o liberal e o conservador, né? Então, mais ou menos nesses polos, se vocês conseguem ver, você tem o reacionário. O reacionário também quer abalar as bases do presente. Ele também rejeita as bases atuais, mas ele não quer substituí-la por bases futuras, mas por mais antigas que já foram perdidas. Então ele entende, olha, o modelo econômico, por exemplo, ele é falho por X, Y e Z motivos, e nós queremos retornar a um modelo econômico tal, que já foi utilizado, que já foi testado, que já foi feito, e essa seria uma nova base. Então o reacionário, ele prefere o retorno, então ele é muito colocado como saudosista, ele é muito colocado como essa nostalgia de um tempo que ele não viveu, e eu reconheço até que o reacionário, muitas vezes, ele tem ideias erradas sobre o passado, né? Ou equivocadas, não erradas totalmente, mas que algumas questões são equivocadas, ele acaba até fantasiando um passado e buscando a fantasia desse passado. Mas o reacionário nada mais é do que aquele que viu um passado, ou conheceu um passado, entende que as bases antigas eram melhores do que as atuais e deseja um retorno contra elas. Geralmente, por exemplo, o João Pereira Coutinho coloca a diferença entre o conservador do reacionário como o uso da violência, né? O reacionário iria querer o uso da violência. Eu acho que é mais uma tentativa do conservador querer ser o limpinho e o bonitinho da história, né? Ou seja, eu estou negociando com pessoas que eu considero diabólicas, mas eu quero ser o limpinho da história, eu não quero ser tão violento, né? Então, assim, o Tolkien, ele não tinha esse pensamento de vou querer ser limpinho, eu vou querer agradar. Pelo contrário, né? Pelo contrário, o Tolkien, quando ele queria ser violento em algumas de suas declarações, ele diz que realmente em uma das cartas ele diz que enforcaria, né, no seu regime ideal, qualquer pessoa que falasse Estado seria enforcada, né? Então, quando ele quer ser até violento na linguagem, ele é. Basta você ver o que acontece com Isengard, né? Então, a solução do Tolkien é essa, é a solução para Isengard, ou seja, destrói, coloca água, coloca tudo abaixo e vamos construir algo novo. Algo novo que é o antigo, na verdade, né? Vamos resgatar o anterior. Então, o Tolkien, quando ele quer ser violento no seu pensamento, na sua declaração, ele também é. E então eu acho que o Tolkien, ele era um reacionário no sentido como muitos de nós somos, né? Às vezes a gente não admite porque pega mal, e aí vem o nosso instinto um pouco conservador.
Mas quando a gente vai falando de política brasileira, quantos não pensam assim, nossa, podia jogar uma bomba em Brasília, né? Joga uma bomba de Brasília. Aquela coisa de, devolve para os índios que estava melhor. É um pouco do pensamento reacionário que mora em nós. Assim, cara, isso aí não tem solução, bota isso abaixo. Né? Então, um pouco do pensamento reacionário que mora na gente. Então, o Tolkien, de certa medida, ele era um reacionário, claro que com bases católicas, com bases cristãs, mas sim, sem dúvidas, um reacionário, alguém que quer resgatar bases passadas em torno em troca dessa ordem presente, que já é uma ordem pervertida. Então, vamos dizer que ele quer retornar a uma ordem que não era pervertida como a atual. Sim. Você falou sobre jogar bombas em Brasília, pelo amor de Deus, né? Não tô querendo incitar o ódio, mas eu fico imaginando, né? Aquelas bombas caindo ao som de O Guarani, sabe? Ia ser muito bom. Tan, tan, tararam, bum, Enfim, daria um bom filme, né? A galera aí que Vamos escrever aí. pode escrever. Mas você falou sobre essa questão aí do reacionário. Você trouxe essas definições, né? Claro, né, gente? O tempo não permite a gente entrar fundo aqui nessas definições, né? Porque, enfim, mas o Matheus aí, ele conseguiu trazer essa visão assim geral, né? Sobre esses pontos. E pensando, né? Então, na obra do Tolkien, né, a gente percebe mesmo esse reacionário, né? Existe muito essa questão da nostalgia pelo passado, né, nos livros dele. Então, tá falando sobre a destruição de Valinor, né, a queda de Númenor. Então, assim, você percebe que nas obras dele, a Terra-média é querendo ou não, uma civilização, um mundo em declínio, né? Onde tem um passado grandioso que está sendo substituído por coisas assim, reinos que são menores, né, que são menos gloriosos, enfim. Aí o ponto da natureza, né, frente à industrialização, isso também é muito frequente. A gente já até falou isso algumas vezes aqui nesse podcast, né, sobre aquilo que Tolkien traz na obra dele, que mostra muito isso, né? Quando ele tá falando ali dos hobbits, o estilo de vida dos hobbits no condado, né, o equilíbrio, né, a inocência, a pureza, os hobbits pequenos, como crianças, né, enfim. Então, assim, a gente percebe essa desconfiança, né, uma repulsa muito grande que ele tem pela modernidade, né, Matheus? Você concorda com isso? Isso Ou sem não? dúvida, né? O Tolkien, ele tinha uma repulsa muito grande pela modernidade, por certas coisas que mudaram de quando ele era criança, de uma certa lembrança antes do pós-guerra, ou antes do pós-guerra, no pré-guerra, né? Então, antes da guerra, e como que as coisas eram e tudo mais. Agora, em relação ao Tolkien ter essa repulsa ao mundo moderno e ser esse crítico realmente implacável, tem uma questão que eu acho a fundamental a ser levantada. Porque todo pensamento, ele, se for um pensamento humano, e que todo pensamento humano é de algum modo um tanto ilógico, ele carrega também suas emoções. O Tolkien, ele não escreve um tratado contra a modernidade, aquela lógica e tudo mais. Ele coloca o seu pensamento a partir da sua arte. E como toda arte, como todo ser humano, ele tem contradições. A primeira grande contradição o Tolkien é um grande crítico da modernidade. Mas, primeira coisa, ele está na modernidade. Você só tem como ser crítico da modernidade sendo moderno. Então, ele é um moderno antimoderno. Primeira coisa seria essa. A segunda a modernidade permitiu ao Tolkien uma coisa que eu acho fantástica. E aí, isso às vezes me dá raiva quando alguns professores de literatura ou alguns professores de literatura ou críticos literários falam assim, porque a literatura moderna, porque a literatura moderna. E aí estão elogiando o Tolkien. Não, porque o Tolkien faz uma literatura inspirada nos mitos, no medievo, e tudo bem. Acontece que é o seguinte, antes, vamos dizer assim, ali, final do século XIX, que é quando nasce o Tolkien, na literatura e nas artes de maneira geral, você tinha correntes.
você seguia correntes. Pode ver que a gente estuda assim. Se a gente for até na escola, a gente estuda assim, né? Barroco, arcadismo, romantismo de primeira, segunda, terceira fase, simbolismo e tudo mais. Quando a gente vai estudar literatura moderna, é o quê? Literatura moderna. Aí você tem de primeira, segunda e terceira fase, que é uma confusão. Você tem vários autores ali que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, sei lá, na mesma fase você tem Guilherme de Almeida, que era um cara super clássico, poemas metrificados e tudo mais, falava diversas línguas e traduzia dessas línguas, tentando ser muito fiel a essa tradição, e Oswald de Andrade, que era uma esculhambação. Ou seja, esses dois são literatura moderna de primeira fase. Então, a gente tem contrastes muito grandes. Por quê? O que advém da modernidade, principalmente na arte? É o seguinte, antes você seguia uma corrente. Qual é a corrente de agora? Estou seguindo essa corrente aqui. Agora está todo mundo romântico, então eu vou ser romântico. Agora é todo mundo realista, então eu vou ser realista. Agora é todo mundo barroco. Antigamente eram as escolas. Então, a escola barroca, só existe aqui quem é barroco, aí depois só existe quem é dessa outra escola e tudo mais. Então, você tinha essas escolas. E mesmo para quebrar essas escolas era uma dificuldade muito grande, né? Então, uma escola vinha para quebrar a outra. Na modernidade é o seguinte, cada um faz o que quiser. Cada um faz o que quiser. A gente pode achar, putz, mas aí degringolou tudo, né? Então, mas o Tolkien só pôde escrever num estilo medieval resgatando o mítico porque ele pôde escolher o estilo dele. Então, isso é um benefício que a modernidade traz à literatura do Tolkien. Se ele tivesse nascido um pouco antes, ele teria sido, sei lá, um realista, qualquer outra coisa. Ele não teria sido o Tolkien que a gente conhece. Por que o Tolkien tem um estilo tão peculiar? Porque ele está inserido na modernidade e ele escolhe o estilo que ele quiser escrever. Então, ao mesmo tempo que tinha gente escrevendo em fluxo de consciência, fazendo experimentos linguísticos, as coisas mais absurdas que vocês podem imaginar em termos de arte, o Tolkien estava escolhendo resgatar uma tradição. Então, isso também é sintoma da modernidade. Olha, eu não estou descontente com isso aqui, eu quero resgatar algo anterior, né? E não vou transformar isso numa escola. O Tolkien não transforma o Tolkienismo, a gente não estuda o Tolkienismo, né? Pode ver que qual é o autor que segue uma escola do Tolkien? Nenhum, nem tem como. É só ele, né? Tem outros autores que a gente vai vendo assim, sei lá, o Flaubert é parecido com Guy de Maupassant, que é parecido com o Tolkien, só tem ele. Então, nesse sentido, o Tolkien ele também se beneficiou do mundo moderno. E essa é uma grande contradição. Porque ele, apesar de ser um grande crítico, também a obra de Tolkien só existe por conta do mundo moderno. E aí a gente vai vendo a principal coisa, que é a seguinte: o mundo moderno ele é a contradição em si. Ele é contraditório. Mesmo nos seus próprios críticos. Ele contradiz a própria vida, contradiz a própria filosofia, contradiz o próprio mundo e a própria literatura, criticando o mundo moderno. Isso não é um problema da obra do Tolkien. Eu acho que enriquece a gente perceber, olha que contradição que o cara entrou. Como é que o cara resolve isso? Eu não sei se alguém já disse, se alguém disse isso para ele em vida, falou, Tolkien, veja só, você só tem como ter sido isso aqui porque você é moderno, cara. Eu não sei se alguém, provavelmente ele ia xingar, ia mandar a pessoa para aquele canto, né? Mas ia ser interessante ter esse diálogo. Então, essa crítica que o Tolkien faz ao mundo moderno é um sintoma do próprio mundo moderno, que eu estou descontente com isso daqui. Antes a gente ia ter, né, por exemplo, em Roma, que depois foi resgatado no arcadismo, aquela coisa do carpe diem, né? Viva o seu tempo. Então, no Tolkien não, ele fala assim, meu tempo tá uma porcaria. Eu vou inventar um tempo que é muito mais interessante. Vou tentar resgatar na minha imaginação um tempo que era muito mais interessante. Então, o Tolkien, principalmente, ele vai ser um crítico das relações humanas, então comportamento de homem e de mulher, casamento, filhos, e aí isso vai entrar, óbvio, a vida em comunidade, onde também vai entrar a relação de homem e Estado, homem e natureza, né? Então a gente vai vendo que o Tolkien vai criticar tudo isso. Então quando ele vai falar da relação de casamento, ele vai falar de feminismo, ele vai falar de masculinidade, de feminilidade. Quando ele vai falar de Estado, ele vai falar de comunismo,
de distributismo, de capitalismo desenfreado. Então ele vai abordar nas suas obras a relação do homem com natureza, do homem com o homem, do homem com o Estado, do homem com Deus. Eu acho que são essas quatro vertentes aí. Dentro disso, a gente vai ramificar para muitas outras coisas. Então, pela obra do Tolkien ser extremamente rica, a gente consegue captar muitas observações e muitas críticas que ele faz a esse mundo moderno. E o que é mais interessante, como o Tolkien é um autor moderno, mas não moderno, né? Um moderno antimoderno, ele coloca isso muito claro para a gente. Então quando a gente vê um personagem se ferrando no final, a gente fala, não, peraí, o Tolkien não gostava disso aqui, já fica mais claro pra gente. O Tolkien não gostava disso aqui. Em outros autores a gente não sabe, né? Ele coloca um personagem principal, às vezes você não sabe se ele gosta, se ele não gosta, se ele concorda, se ele não concorda. No Tolkien é um pouco mais claro. O personagem aqui tá se ferrando. Como é que termina o Saruman? Como é que termina o Sauron? Como é que termina o Gollum? Tudo bem, peraí, isso daqui ele está criticando, o que é que ele quer dizer? Quem é esse personagem? O que é que ele faz? E aí você vai entendendo o que é que ele critica, qual é o diagnóstico que ele dá da modernidade. E eu acho um dos diagnósticos mais precisos, porque literariamente ele tece uma tese da relação homem com homem, o homem com Deus, o homem com o Estado, né, e o homem e a natureza. Então ele tece uma tese, principalmente no Senhor dos Anéis. No Silmarillion também, mas eu acho no Senhor dos Anéis acho mais forte isso daí. Você falou aí sobre essa questão de meio que a gente já saber por onde que ele vai, né? E tem muita gente, né, Matheus, que meio que critica o Tolkien porque, tipo, chama ele de dualista, né? O que você acha disso, assim? Você acha que isso é algo ruim, é algo bom? Você concorda com esse tipo de posicionamento? Olha, até de certo modo faz sentido se você pega um aspecto moderno da arte para analisar o Tolkien. Se eu analiso a arte do Tolkien pelo viés da arte moderna, ele vai ser um dualista. Ou seja, por exemplo, né? O Tolkien ele criticava Shakespeare, e Shakespeare em muitos aspectos já era moderno, bem dizer, né? Se você lê uma peça como Hamlet, em certos momentos o personagem principal, o herói, né, que é o herói trágico, ele parece muito mais inteligente, muito mais honrado do que os demais, mas ao mesmo ele é mentiroso, né? Ele é precipitado e ele acaba sendo tomado pela vingança, o que faz com que o plano dele não dê certo, né? Então ele é o herói, mas que é um dos primeiros anti-heróis, vamos dizer assim, né? Do mesmo jeito, depois o Dom Juan, né, do Byron, vai ser assim também, e você vai avançando, né? O Lúcifer de Paraíso Perdido, quer dizer, o Lúcifer antes, né? Mas o Lúcifer de Paraíso Perdido, o Dom Juan do Byron e vários outros. Então, pelo viés da literatura moderna, pode até ser que sim. O Tolkien ele é muito dualista, é preto no branco e tudo mais. Mas isso de novo, se você quiser escolher esse viés para analisar, claro, vai dar dentro do seu quadradinho e beleza, você vai conseguir pescar isso daí que você quer, mas você está impondo uma coisa à obra que ela não se propõe a fazer. Então eu tenho que ler Tolkien com que viés? Peraí, ele está buscando um viés mítico, ele está buscando um viés das lendas, né, do folclore e tudo mais. No folclore e nas lendas, você tem personagens que para nós hoje seriam muito extremos, né? Mas as coisas eram um pouco mais simples e um pouco mais claras, né? Eu tenho um amigo, o Davi, que ele falou uma coisa muito interessante. Olha, por que nas pinturas rupestres os traços eram mais simples? Realmente, por que era? A gente já pode pensar puxando sardinha para o nosso lado, né? Não, é que eles não sabiam, não tinham a tecnologia, né? Não tinham o desenvolvimento e tudo mais, a filosofia, as artes. Eu falei, não, porque eles entendiam mais com pouco.
Então eu precisava pintar pouco para entender. E aí quando, por exemplo, os gregos precisam fazer muito na arte, então a arte é muito mais complexa, é que eu estou precisando de mais complexidade para entender. Se você for analisar a história da arte, é assim. Se você analisa as pinturas do século XIV, XII, são muito mais simples. Se você vai para as pinturas do século XX, eu preciso de uma confusão tão grande para entender. Né? O Tolkien, de certo modo, ele mistura as duas coisas. Ele vai de uma simplicidade, que é mítica, que é medieval, de um outro espírito, né, de uma outra época, mas o romance dele é muito complexo, nem parece um romance. É um romance na estrutura, mas mais ou menos na estrutura, né? É um romance, vamos dizer assim, na prosa, mas mesmo a prosa é poética. A estrutura é de epopeia, né? E é uma bagunça no sentido clássico. Como é que eu vou classificar, né? Como é que eu vou classificar isso aqui? Então, para classificar o Tolkien nisso, eu tenho que estar com muita má vontade, para falar a verdade. Dizer que ele é dualista, né? Sim. Tem que estar com muita má vontade. Então, eu estou tentando justificar o erro, na verdade, aqui. Mas tem que ter muita má vontade. Não, o Tolkien não é dualista, ele é de outro tempo, porque a cabeça dele não está na modernidade. Então, se a gente analisar com o viés da modernidade, o Tolkien pode ser dualista, ele pode ser, de novo, né, aquelas coisas de gnóstico, pagão. A gente pode colocar todos os xingamentos nele, porque a verdade é que ele não se encaixa na nossa visão de mundo. Ele não se encaixa na nossa cosmovisão. Ele está fora dela. A gente vê ele com uma visão de Macunaíma, né? Aí, aí é dualista, né? É Mas tipo assim, isso, tipo isso. mas assim, é legal isso que você falou, porque, cara, ele bebe da mitologia nórdica, celta, medieval, romance de cavalaria, bicho, cristianismo, teologia. Cara, é uma complexidade, a forma que ele consegue juntar essas coisas, né, de onde ele tira ali enfim, essas influências, né, que é um absurdo. E sem contar também das experiências pessoais, né, que você já disse aí. Primeira Guerra Mundial, como que isso refletiu na obra dele, né? A gente já falou aqui sobre Tolkien, a Primeira Guerra Mundial, que inclusive um episódio muito bom. Aí daí tipo, fora isso, a vida acadêmica dele, né? Cara, tipo, tudo que é tipo de influência literária que ele teve, então não tem como julgar simplesmente dessa forma, né? Eu acho que é uma visão muito modernista, né? Chamar ele de dualista. Sim, sim, sem dúvidas. Quando a gente vê. A gente tem que pensar o Tolkien como alguém que está realmente com os pés no chão e a cabeça em outro lugar. Né? Os pés no chão, mas a cabeça em outro lugar. Então, se eu quiser entendê-lo, eu tenho que me transportar para a cabeça dele, tá? Onde é que está a cabeça? Ah, tá nos romances de cavalaria. O que é que fala os romances de cavalaria? Aí vai ter que ler, né, o Lancelot, vai ter que ler lá os Cavaleiros da Távola Redonda, o Sir Gawain, vai ter que ler o Beowulf, vai ter que ler o Kalevala, vai ter que ler a Legenda Áurea, e para esse tipo de obra, ou seja, vai ter que ir para uma outra cosmovisão. Não era o que ele estava pensando. Veja, como eu tinha falado do Shakespeare, até na biografia dele, diz que ele, na adolescência, já não gostava de Shakespeare, como se Shakespeare fosse muito moderno para ele. Ou seja, Shakespeare, que para nós é assim, né? Nossa, tempão, Shakespeare, é bem antigo. Para ele era meio moderno. Cara, é meio deturpado as coisas já no Shakespeare. Então, veja só, primeiro a astúcia do menino de 14 anos já dizer isso, né? Ele dizia isso com os 14, 15 anos. Mas, de novo, onde é que está a cabeça dele no momento? Então, eu só posso entender um autor entendendo a proposta dele, entendendo a cosmovisão dele. Então, como ele tinha a cabeça em outro lugar, desde sempre, e parece que ele nasceu com ele. Sinceramente, que eu não acredito que com 14 anos ele já tinha formado todas essas teses, mas ele já tinha esse espírito. Já tinha isso dentro dele. Parece que era da personalidade dele de algum modo. Eu não sei como é que era o pai, como é que era a mãe tão a fundo, mas a mãe parece que sim, tinha esse pensamento também. Né? Então, foi criado pelo Padre Morgan. Né? Então, as coisas parecem que caminharam por esse sentido. Então, o Tolkien, a gente precisa entender
indo nas fontes dele. Então eu preciso ler as fontes dele e de onde foi que ele tirou essa ideia. Porque senão tudo vai parecer estranho. E aí eu não entendo, eu digo que parece gnóstico. Eu não entendo, eu digo que parece pagão. Não entendo, eu digo que parece qualquer outra coisa, né? Então, o Tolkien com as criaturas é pagão. Aí você vai ler o Sir Gawain e o Cavaleiro Verde e no primeiro canto tem um cavaleiro completamente verde, da pata até o fio do cabelo, que quando dá um golpe na cabeça dele, corta a cabeça, ele pega a cabeça e fala, então, agora eu tô indo embora. Fala, mas e esse era um conto cristão da época, né? Se passava no Natal e tudo mais, e tinha toda uma mensagem cristã, e tinha toda uma Que tem um filme macabro, né? Que lançou aí. aquele filme macabro pra caramba. Aquele filme ali é meio esquisito, eu não curti muito, não. Mas é meio macabro, você usou a palavra correta. De novo, pronto, vocês querem entender a visão do moderno sobre Tolkien? Assiste esse filme. Leiam o livro, leiam o poema e depois você assiste esse filme. Boa. Né? O Cavaleiro, eu acho isso muito legal. O Cavaleiro inglês é interpretado por um indiano que tem dúvidas sobre ser um cavaleiro, né? Ai, meu Deus, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Será que eu sou cavaleiro mesmo? Quando, assim, nas primeiras cenas do Sir Gawain, o Sir Gawain, ele começa a falar no poema, ele tá dizendo o seguinte, olha, eu sou o mais fraco daqui, então se eu perder esse desafio aqui com o Cavaleiro Verde, tudo bem, a Távola Redonda não vai perder nada, eu posso morrer mesmo, ou seja, a primeira coisa que ele aparece é ser corajoso, é ser um cara decidido, né? E no filme ele é todo inseguro e tudo mais. Ou seja, é uma visão moderna de uma história que tem outra cosmovisão. Então a gente precisa entender que o Tolkien ele está fora do tempo dele mesmo. Ele é como se fosse uma seta apontada para trás, né? Dizendo assim, ó, a gente precisa voltar lá. Eu sempre faço a comparação do Tolkien com um autor que eu também gosto muito, e é muito esquisito que eu goste igualmente desses dois autores, sendo que eles são completamente opostos. Que um é o James Joyce, vocês já devem ter ouvido falar dele, mas o James Joyce, que escreveu Ulisses, né, que talvez seja o maior romance do século XX, e que é uma loucura inacreditável. Ele faz experimentos linguísticos. Por exemplo, você tem um capítulo inteiro, pessoal, que você não tem pontuação. Você não tem vírgula, não tem ponto final, não tem nada. É um capítulo inteiro corrido assim, que é o chamado fluxo de consciência. Ele tenta registrar um fluxo de consciência quando você vai ter uma epifania. Acontece alguma coisa, você pensa, você quase que tem um eureka, vamos dizer assim. Ele tenta registrar isso literariamente, né? Então, essa técnica que ele aperfeiçoou, chamada de fluxo de consciência, ele mistura diversas línguas, o norueguês, o islandês, o irlandês antigo, o inglês, o latim e tudo mais. Ele é um Tolkien, só que é às avessas. E ele escreve o quê? Um mito, Ulisses. Ele reescreve o mito do Ulisses na visão moderna. O Tolkien, ele pega a estrutura moderna das coisas e fala assim, ó, a gente precisa voltar para o mito. É diferente. Não vou reescrever o mito, eu tenho que levar vocês de volta ao mito. Então, eles são duas setas, uma apontada para o futuro, outra para o passado. Então, o Tolkien, ele tá com os pés no chão, e aí você pega na mão dele e vai te dizer assim, ó, eu quero ir lá para trás. E só assim, só indo lá para trás, é que você vai entender o mundo moderno. Porque a gente fala mundo moderno, mas o mundo moderno é o mundo, né? Exato. É o mundo que a gente está vivendo. Para muita gente, que talvez seja o caso de alguém que esteja assistindo aqui, nunca parou para pensar que vive no mundo moderno, ou que vive na pós-contemporaneidade. Não, eu vivo no mundo que eu sempre vivi aqui, é esse. Acontece que o Tolkien mostra o seguinte, olha, já existiu um outro mundo. As coisas já foram de outra forma. E como o Lucas bem falou, a Terra-média, no Senhor dos Anéis, é uma ruína. Né? Tá acabada. Então ele tenta fazer um paralelo com o nosso mundo. As bases daquele mundo já foram embora, só que é o seguinte, a gente tem bases muito antigas que a gente precisa resgatar. Então é o rei que precisa retornar, né? As antigas alianças que precisam ser refeitas, as antigas profecias que precisam ser cumpridas, né? Então ele te faz pensar o seguinte, olha, você está vivendo numa ruína, você está vivendo num mundo acabado. Retorne a um tempo, veja quem são os antigos heróis, as antigas profecias que precisam ser retomadas e cumpridas.
Então a gente tem profecias sobre o Brasil, por exemplo, né? Então São José Maria já disse que o Brasil tinha que ser o celeiro do mundo. Em qual momento que a gente perdeu essa noção de que o Brasil precisa ser o celeiro do mundo para dizer, isso aqui é o bostil, isso aqui não serve de nada, isso aqui tem que acabar, não é? Então a gente, olha o pensamento. Então a gente tem que voltar um pouquinho para o passado e ver, nossa, nós já fomos à terra de Santa Cruz. Preciso tirar minha cidadania italiana, meu green card, vamos sair logo daqui do bostil, né? Tipo, a gente é citado no Utopia do Thomas More, né? A terra da utopia, teoricamente, seria o Brasil. Né? Então, a gente é colocado lá em cima. Né? A gente vai ver, então, quem são os nossos fundadores, quem são os descobridores, quem foi que criou a tua cidade, por exemplo, por que tua cidade leva esse nome. Então, é resgatar essas origens e ver, nossa, a gente tinha a promessa de ser realmente aquele país do futuro, como o Stephen Zweig falou. Em qual momento que a gente se perdeu, ignorou tudo isso e deixou isso para lá? Então eu acho que o Tolkien ele é muito interessante nos levar nesse sentido. Qual o momento que a gente perdeu a nossa ideia de realidade, de humanidade, de sociedade, de casamento, de vida, e por que a gente não volta? Por que a gente não tenta cumprir essas antigas promessas? Então eu acho que estudar a visão do mundo moderno segundo Tolkien, eu acho que o principal benefício é esse. E eu já estou falando demais também. Imagina, pô. Tá muito bom. Vou dar uma pausa aqui rapidinho. Assim, muito interessante o que você está falando, Matheus, porque conforme a gente vai lendo o Senhor dos Anéis, vai lendo as obras de Tolkien, ele vai trazendo muito essa questão da gente olhar pro épico, né, medieval e tudo mais. Só que a hora que a gente começa a aprofundar, a meditar, entender um pouco mais aquilo que ele estava querendo dizer, a gente vê características do nosso mundo, características da nossa sociedade, que ele vai mostrando, que ele vai explicitando muitos erros, muitos problemas, coisas que a gente às vezes não via. Então, cara, Isengard pra mim é um absurdo. Assim, tipo, eu trabalho com tecnologia, eu nasci no meio da tecnologia, pra mim tecnologia era maravilhoso. Tolkien foi me fazendo olhar para a tecnologia com outro olhar. Pô, quanto eu tô deixando de ser eu mesmo, quanto eu tô deixando de ser um bom homem, uma boa pessoa, de exercitar a minha humanidade, as minhas virtudes, só para me apoiar na tecnologia, como se ela fosse uma muleta. E o quanto ela vai distorcendo aquilo que eu deveria ser, ou aquilo que nós deveríamos ser, aquilo que as coisas deveriam ser, ao ponto de que a gente vai perdendo a nossa humanidade, perdendo... Cara, assim, essa visão que o Tolkien vai trazendo, assim, esses problemas que ele identificou e que ele colocou na obra dele de tal forma, assim, para mim eu não sei nem criticar porque eu não entendo o suficiente, mas para mim parece um absurdo de bom. Então, ele consegue trazer, e isso, eu tô falando de tecnologia, mas, cara, para tantas e tantas outras coisas do mundo moderno, porque a impressão que dá é que o século XX, ele foi um borbulhar de tudo, de ideia de tudo que é lado, boas e ruins, principalmente ruins para muita coisa, em vários sentidos, e parece que o Tolkien foi captando várias delas e colocando na obra, mas não é que virou uma coxa de retalhos, assim, virou uma coesão onde ele critica isso tudo e traz um olhar muito mais profundo para isso. Então, não é que ele, agora eu vou criticar a tecnologia, agora eu vou criticar a ecologia, agora eu vou criticar a sociedade, agora eu vou criticar a política. Não, cara, é um universo coeso, muito bem estruturado e muito bom, onde esses pontos estão pincelados. É a forma de mundo que ele vê mesmo, assim. Isso é muito incrível. E isso é tão bom porque não é chato, né? Não é um tratado chato com um monte de crítica. Não, é um livro de ficção maravilhoso que você está se divertindo e lendo, e ao mesmo tempo te faz refletir, te faz aprender, te faz olhar, peraí, realmente pensar que ponto que nós perdemos os valores que são essenciais, que pontos que a gente deixou aquilo que realmente importa para trás, que ponto que a gente deixou valores como a amizade, como a solidariedade, como a família para trás. O Bruno falou da tecnologia, é até engraçado, porque eu sempre gostei muito de tecnologia e eu sempre super valorizei a tecnologia, até em excesso. E a gente é de uma cidade do interior, que não é uma cidade muito tecnológica, obviamente, porque é do interior. E eu sempre achei péssimo. Alexa aqui, que isso? Não, eu também. Mas assim, até pouco tempo atrás não tinha como fazer compras na Amazon, né? Então era um pouco mais difícil.
E aí eu sempre achei muito legal, por exemplo, ir para São Paulo quando eu era criança e via aqueles prédios espelhados, que hoje eu detesto com todas as minhas forças. E aí é engraçado, porque o Tolkien também me ajudou a ter um outro olhar sobre as coisas simples da natureza, sobre as coisas simples de ter uma horta na sua casa, e como é bom ter uma horta na sua casa. Coisas assim, muito pequenas, mas que fazem a diferença na nossa vida, e que parece que o mundo moderno não quer que a gente olhe. Porque o mundo moderno vende essa propaganda da tecnologia, da cidade grande, não sei o que lá. E em coisas assim, a gente está falando de tecnologia, de coisa prática do dia a dia, mas em muitas outras coisas, em questões políticas, em questões econômicas, em valores morais que são constantemente atacados, e o Tolkien, a gente tem uma volta a uns valores morais muito bonitos e muito importantes, que são essenciais para a vida humana. Eu falo da amizade porque é um tema que me marcou muito quando eu estava lendo O Senhor dos Anéis, foi o valor da amizade. Até acabei usando de TCC para o meu inglês, porque precisava escolher alguma obra literária e fazer algum paralelo, e eu falei, putz, a amizade em Tolkien é um negócio que me chamou muita atenção, e que eu não tinha encontrado em outros lugares, porque, infelizmente, para o mundo de hoje, a amizade ela é muito mais uma troca de interesse, é quase um contrato de eu dou uma coisa e você me dá outra, do que propriamente o valor profundo da amizade, né? Então, é muito bonito de ver como, através da literatura do Tolkien, que é uma literatura gostosa, é ficção, não é um tratado político, não é 800 páginas de palavras que você vai ter que ficar consultando no dicionário, você consegue ter uma nova visão do mundo e olhar para a sua realidade e ver, peraí, que ponto que a gente se perdeu? O que eu preciso na minha vida, não só na sociedade, mas na minha vida, o que eu preciso retomar de valores tradicionais que eu abandonei, né? É muito bom. Perfeito. Pegando um gancho que o Bruno e a Fernanda falaram em relação à tecnologia, tem uma frase de um pensador, se não me engano, colombiano. Minha câmera travou de novo, agora voltou. De um pensador, se não me engano, colombiano, que é o Nicolás Gómez Dávila, né? Bastante conhecido também, que eu acho que exprime exatamente o que o Tolkien pensava de tecnologia. Ele dizia assim, o aforismo é o seguinte: Deus criou a ciência e o diabo a tecnologia. É engraçado, mas eu acho fantástico. E é bem isso, Deus criou a ciência e o diabo a tecnologia. Então o Tolkien, em certo sentido, e vejam como é interessante, acho que o Bruno e a Fernanda agora fizeram um complemento muito bom. Ele passa tudo isso através de uma obra de ficção. E as grandes obras de ficção, elas são assim. E por que o pensamento do Tolkien é tão forte? O pensamento do Tolkien é original? Eu não diria que é original. Na mesma época, você vai ter diversos pensadores escrevendo mais ou menos a mesma coisa, ou às vezes sob óticas semelhantes. Então você vai ter o René Guénon, que vai escrever Crise no Mundo Moderno, ou o Évola, se não me engano, vai escrever Revolta contra o Mundo Moderno. O padre Leonel Franca, se não me engano, também escreve sobre o mundo moderno. Ou seja, você vai ter vários pensadores completamente diferentes falando dos problemas do mundo moderno. Mas por que o Tolkien chega tão longe? Porque, primeiro, ele aponta que várias dessas críticas não foram uma intenção dele. Ou seja, aquilo saiu do eu mais profundo que ele tinha. Realmente na arte ele exprime a forma como ele vê o mundo. Então, uma cosmovisão, muitas vezes a opinião, ela pode ser retirada, né? É um problema que o pessoal woke ainda não percebeu quando vai fazer, já que a gente estava voltando porque a gente estava falando antes da gravação, né? O pessoal woke ainda não percebeu, eles querem colocar a opinião deles, a frase, a opinião deles taxativa nas coisas. Quando em vários filmes a gente aceita uma cosmovisão woke sem muitos problemas se o filme for bem feito. Então, eu vi muita gente reclamando assim, mas agora o Alto da Compadecida 2 vai ser muita lacração. Eu falei, gente, vocês não viram o primeiro? Vocês assistiram com os olhos tapados? Porque o primeiro, teoricamente, tem muita lacração. Mas por que a gente gosta? Porque é bem feito.
porque o filme é bem feito, e aí tem uma cosmovisão que a gente pode falar assim, cara, beleza, é a cosmovisão do cara aqui e tal, tudo mais, mas a gente gosta. E eu até, em muita coisa, até concordo com a cosmovisão do Ariano Suassuna e acho admirável. Em muitas coisas não, mas em muitas coisas concordo. Então, o Tolkien passa tudo isso através da cosmovisão dele. E ele vai escrever um romance divertido, ele vai escrever uma boa história, bons personagens, numa leitura que muitas vezes não é fluida, mas até quando não é fluida é encantadora, né? Então, e vira um best-seller. Qual é a grande ironia disso tudo? É o Tolkien criticar o capitalismo e se tornar, assim, uma maior fonte de renda de grandes estúdios de cinema, entendeu? Do século XX. Eu acho, e do XXI, né, no caso, eu acho isso, assim, uma grande ironia. E o Tolkien, ao final da vida, ele teve que fazer, de certo modo, uma escolha. O que ainda dá mais contradição a esse personagem. Ele passa o tempo todo criticando, chega no final da vida e fala assim, olha, então, a tua obra pode ser transformada num filme, tu sabe que vão fazer porcaria com a tua obra. Ele tinha essa noção, mas a gente vai depositar uma fortuna na tua conta. O que é que tu prefere? Ele falou, eu quero a fortuna na conta, muito obrigado. Eu vou morrer daqui a pouco, não vou ver isso. É meus filhos que cuidem. Né? Então eu acho fantástica essa contradição, porque o Tolkien, a obra do Tolkien, ela se torna, querendo ou não, vítima de muitas coisas que ele mesmo criticava. Então, tecnologia, fetichismo de mercado, né? Banalização, imbecilização das coisas. Você vê, olha, eu não vou falar o que eu ia falar, não. Mas deixa pra lá. Eu ia falar uma coisa muito pesada. O filtro passou antes. Mas, realmente, a obra do Tolkien, para muitos, ela foi imbecilizada, né? Então, para muitos, ela foi transformada numa coisa muito palatável. E não que... Eu não estou dizendo que quem gosta dos filmes... Não, eu gosto dos filmes. Dos jogos, eu não sou muito de jogos, então eu nem sei. Mas, sei lá, eu jogo FIFA às vezes, uma vez a cada 3 meses. Então não sei. Também. Não sei muito bem como os jogos. Mas foi transformado os bonequinhos, as feiras e esse tipo de coisa. RPG, né? RPG, exatamente. Então veja, a linha em que o Tolkien mais influenciou foi na cultura pop, que era uma coisa que ele não gostava, né? Uma coisa que ele desprezava, uma coisa que ele criticava. Então, você vê o Tolkien se transformando, às vezes, num grande sintoma do mundo moderno. Também a obra dele se transformando num grande sintoma do mundo moderno. Ou seja, se até o Tolkien, que foi esse grande crítico, que foi essa pessoa realmente consciente do que estava fazendo e consciente daquilo que pensava, viu a sua obra sendo transformada nisso daí, quem dirá nós? Quem dirá nós também? Quem dirá nós? Então, por isso que às vezes eu gosto de entender o Tolkien também de um modo que, assim, ele não era afetado. Sei lá, ele não vestia a fantasia de templário e vamos derrubar, né, esses infiéis, Deus Vult e tudo mais. Ele não fazia isso. Postava Balduino. Exatamente. Então ele ainda tinha os pés no chão. O que eu vou fazer? Eu vou cuidar da minha família, eu vou trabalhar, vou escrever minhas obras, vou traduzir aqui as obras que eu quero, vou fazer tal coisa. Então ele tinha essa certa consciência ainda. Então essa revolta é uma revolta que ele fala, inclusive no ensaio Árvore e Folha, né, do retorno, que o conto de fada precisa ter o retorno. Então a revolta dele é uma revolta do imaginário. Então, não que seja falsa, mas eu preciso primeiro remodelar o meu imaginário. Então, o que vai acontecer? Eu tenho como remodelar esse mundo? Então, para mim, ele é o reacionário o mais sofisticado que tem. Eu não tenho como remodelar o mundo. Eu não tenho como convocar uma guerra. Vamos lá, Papa, convoque a última cruzada. Não tenho como fazer isso. Isso não vai existir. E se um dia existir, provavelmente vai ser loucura, né? Ou vai ser os tempos do anticristo e eu já não sei como é que vai ser. E aí acabou mesmo, não tem mais volta, né? Mas ele não tem como fazer isso. Então, se a gente não tem como fazer isso, o que é que eu preciso fazer? Então eu tenho que remodelar a minha cosmovisão. Eu preciso reajustar o que está torto. Se o mundo está torto, eu não posso ter uma cosmovisão torta para acompanhar o mundo, porque nada vai dar certo. Então eu preciso colocar
a minha cabeça no lugar, o meu imaginário, a minha cosmovisão, as coisas que eu acredito, a minha rotina, o meu dia a dia, no lugar, para que eu consiga viver mesmo entendendo, olha, isso aqui tá uma porcaria, mas é isso que eu tenho que fazer. Como é que eu posso melhorar aqui a vida da minha família? Como é que eu posso ficar, salvar minha alma, saúde mental, entendeu? Como é que eu posso ficar diante disso? Né? Então, eu acho que o Tolkien é o mais sofisticado porque ele não propõe nenhuma solução, ao contrário da maioria dos reacionários, nenhuma solução violenta, né? Nenhuma solução realmente, vamos reformular tudo, vamos pôr abaixo. Ele não fez nenhum tratado sobre isso, né? Então, a questão dele é puramente imaginativa, tá? E como é que vai ficar o seu imaginário? O seu imaginário precisa ser de um reacionário mesmo, para sobreviver bem e para tentar viver de uma maneira normal no mundo que não é normal. Seu imaginário ele precisa estar em outro lugar. Você precisa realmente reformular as suas bases e tudo mais. Então, quando a gente estava falando lá no início de reformular bases políticas, aqui, para mim, a sofisticação maior é o Tolkien falar que ele precisa reformar as bases humanas. Então, as bases da alma e do espírito. Então, se a gente entender isso na crítica do Tolkien, eu acho que a gente foi num bom caminho. Ele não traz aquela história de precisa de um soldado e um cabo, né? Ele é mais... Olha que 2 hobbits derrotaram um exército grande. É verdade. Então, é que não era soldado nem cabo, por isso. Mas acho que, concluindo aqui, você falou ali de Ariano Suassuna, né? E talvez tem uma frase dele que eu acho que resume muito bem, né, o que a obra de Tolkien, a visão de Tolkien traz ali pro mundo moderno, né? Que é assim: o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Então, os pés no chão, né? É tipo isso. Exatamente. Perfeito. Então, vamos para a conclusão. Dá nem vontade de começar a falar, né? Deixar a música tocar inteira. Mas estamos concluindo, né? Mais um episódio que ficou muito bom. Tenho certeza aí que os nossos ouvintes também devem ter adorado, certo? Toda aí a contribuição do Matheus Araújo. Matheus, muito obrigado, viu? Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço ter a oportunidade de falar mais um pouquinho e eu já vou deixar marcado uma próxima ocasião, mas quero voltar esse ano para a gente falar de uma obra que, bom, vocês sabem, talvez os seguidores não saibam, mas eu abri uma editora, a Ubic, U-B-I-Q, né? E exclamação, sempre acompanhado de exclamação. Vocês podem seguir a gente lá no Instagram. E tudo indica que ao final deste ano a gente vai lançar uma obra, vamos dizer assim, tolkieniana. Não posso dizer ainda o que é, mas se vocês me permitirem, quando o lançamento for feito, eu queria vir aqui conversar com vocês. Ao término da gravação, eu falo o que é. Claro, por favor. Por favor, venha. Com certeza. Com certeza, exatamente. Mas muito obrigado mesmo, viu, Matheus? Vou deixar também o link aqui da editora também na descrição, né? Para facilitar aí o acesso do pessoal. E novamente, qual o dia da semana que você prefere que estreie aí os episódios do Bacon Podcast? Nos ajude aí então com a enquete aí no Spotify, com seus comentários lá no YouTube. O que seria melhor, né? O melhor dia, o melhor horário, enfim, tá bom? É isso, certo? Muito bem, né? Não, muito bem não, né? Tô errando aqui. Agradeço você que nos acompanhou até esse momento. Fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.